Então, gente, eu quero falar para vocês aqui, contar um pouco da minha história, né? Falar aquilo que as pessoas gostam realmente de ouvir. Então, muitos talvez tenham uma imagem da gente, como também a gente sempre teve uma imagem das pessoas que saem do seu país. Então, sempre que a gente lembra alguma pessoa que saiu, foi para os Estados Unidos, a gente só imagina assim, nó, que bacana, nó, o cara tá bem, tá, agora tá com a faca e o queijo. Mas é bom numa parte, gente, e em outras tem também os seus problemas, né? Então o que que acontece? Eu já há aproximadamente 6 meses estou aqui e de um certo modo eu não posso reclamar porque eu fui muito bem recebido, tanto pelos meus amigos quanto, né, pelo próprio país, porque aqui é um país acolhedor, a verdade é essa. Então aqui, se a gente fizer as coisas tudo certinho, a gente, né, não errar, ficar errando demais nas coisas, embora a gente erra já, porque assim, é normal, é característico do ser humano errar, né? Porém, assim, não é erro de conveniência, então as pessoas entendem também. Agora, quando a gente age de conveniência, as pessoas também percebem, né? Então, os erros naturais, né? Como, por exemplo, a gente no trânsito, o trânsito aqui é bastante agitado, porém, assim, é muito organizado. Então, é difícil, assim, causar um acidente. Claro, a gente vê muito acidente, mas se comparando assim a imensidão de carros, né, que a gente passa aí na rua, nessas avenidas aí, não tem nem como não acontecer, né, gente? Então, isso aí é uma situação que é relevante, né? E mas assim, por outro lado, aqui é um lugar muito bom, sim. Aqui não, as pessoas às vezes comentam, uns falam, né, as verdades, outros meias verdade, outros mentem, né? E só que aqui, gente, assim, não é um mar de rosas, né? Igual muitas pessoas quando vê falar, fulano foi para os Estados Unidos, aí acha que a pessoa já está no topo. Não é bem assim. Então, o que que acontece? Aqui é um lugar de oportunidades, mas assim, a pessoa tem que saber ser forte para poder viver aqui nesse lugar, certo? Tem que saber ser forte, senão ele não consegue. Então, o que que acontece? Vou citar aqui não é um ditado, né? Uma passagem que tem na Bíblia que diz assim: se o seu irmão pedir para te caminhar 1 milha, caminha 2. Então, gente, aqui é o lugar de você, quando alguém te pedir, faz isso para mim, você fazer mais um pouquinho, para você ganhar prestígio, porque de outra maneira não tem jeito, né? É impossível. Então, como aí no Brasil também é assim, eu falo da minha própria experiência, porque eu vivi a maior parte da minha vida aí, claro, e, e acontece que quando eu ia fazer algum negócio ou trabalhar, fazer qualquer coisa, eu notava que quando eu fazia algo um pouquinho a mais do combinado, né? Se eu for trabalhar para alguém, eu trabalhei, mas aí um exemplo, né? Que aí a carga horária aí do Brasil é de 7 às 4, né? Então quando você chega até, por exemplo, deu 4 horas da tarde, se você puder segurar mais um pouquinho, fica 5 minutos a mais. É normal das pessoas entender, as pessoas vão entender o seguinte, fala, poxa, fulano trabalhou para mim o dia inteiro, quando deu 4 horas ele não parou, ele segurou, foi até 4 e 5, foi até 4 e 10. Gente, isso tem um valor tão grande que vocês talvez nem imaginem. Isso vale muito mais talvez para a pessoa que está te pagando aquele dia para você. Isso vale muito mais talvez até do que o próprio dia que o cara te paga, certo?
E o que que isso custou para você? Não custou nada, isso custou 5 minutos a mais, entendeu? Então, assim, é uma maneira da gente gerar valor, né? A gente tem que saber gerar valor. E a maneira que a gente gera valor, como você gera valor? Doando. Doando. Então, tá escrito, né? É bíblico também, é dando, né? É dando que se recebe. Então, gente, a vida na prática, certo? A vida na prática, para você gerar valor, você tem que doar muito de você. Então, quando diz caminha uma milha, pede para caminhar uma milha, você caminha duas. Gente, isso é importante para nós. Mas aqui, gente, é o seguinte, eu tenho meu trabalho, né? Eu trabalho com, aqui chama, é engraçado, que a gente talvez até discrimina, né? Mas a profissão aqui do faxineiro, da faxineira, que chama-se cleaner, o nome é até bonito, né? Aí a gente pensa assim, puxa vida, é uma profissão e tanto. Se a gente não falar que a gente é faxineiro, falar, não, eu sou cleaner, né? Para quem não entende, não conhece o inglês, que não falo nada de inglês, mas algumas palavrinhas eu consigo falar. Então as pessoas acham assim, puxa vida, fulano tá numa profissão e tanta lá, né? Mas não é. O cleaner aqui é limpador de casa, gente, é interessante. Só que tem um diferencial nisso aí, porque aqui o faxineiro ele tem valor, né? Ele tem o seu valor. Então não ganha muito não, que é normal de quem chega aqui, uma mulher vai, ou homem, seja quem for que for trabalhar com faxina, ele vai ganhar $100 por dia, certo? Ou equivalente a $10 por hora. Então não é aquela coisa, se você vê alguém falar assim, não, fulano chegou, tá num serviço lá que tá bombando, ele tá ganhando $30, $40 por hora. Gente, pode até que seja, pode ter que ter, não vou dizer que não tenha não. Gente, mas na maioria aqui é real. A gente começa ganhando $10 por hora. Mas para ganhar esses $10, gente, tem que ser bom, tem que somar, tem que gerar valor, como eu disse antes. Tem que fazer um pouquinho a mais. Talvez, e na limpeza, gente, é normal as pessoas, sabe, quem dá o serviço, ele já olha, talvez ele até marca um ponto, certo? Dentro da sua casa, da sua residência, um ponto, ele marca um ponto estratégico, né? Tipo assim, eu vou colocar uma manchinha, um exemplo que eu estou dando, vou colocar uma manchinha no lugar tal, que é um lugar que tem que ser limpo. Se aquela manchinha sair e não tiver lá, eu sei que a pessoa passou, né? E talvez ele deixe aquela mancha num lugar bem assim, não muito nítido para você ver, né? Isso eu não tô, sabe, não é um julgamento que eu tô fazendo, é uma coisa que é real, porque eu já tive algumas experiências com isso. Então as pessoas talvez marca um lugar que está bem empoeirado, mas um lugar bem escondidinho, né? Um exemplo. Então quando você passa e você olha e tal, nossa, minha faxina ficou boa. Observa aqueles cantinhos, aqueles lugarzinhos que talvez você olhe assim e fala, puxa vida, aquilo ali, tá, ninguém vai ver. Gente, é o ponto estratégico que talvez a pessoa marcou para poder passar o dedo ali. Se ele passou o dedo, viu que tem poeira, ele vai condenar, ele vai negar o seu trabalho, ele vai reclamar do seu trabalho, falar que você não limpou. Então, gente, aqui a gente tem que dar o melhor da gente, aprender a ser melhor, entendeu? A vantagem daqui, gente, que é um lugar que a pessoa que vir para aqui, ele não se tornar melhor, gente, em lugar nenhum ele vai conseguir ser bom, gerar valor, você tá entendendo? Então, a gente aqui é o lugar da gente quebrar muitas mazelas da vida, sabe? Então, quebrar muitos paradigmas, né? A gente desconstruir aqueles paradigmas velhos na vida da gente, aquelas coisas, aqueles hábitos ruins. Então a gente aqui é o lugar disso, sabe? Então é um lugar bom, na verdade, é um lugar que educa, né? Como talvez os nossos pais falavam, a escola do mundo ensina, né? É mais ou menos por aí. Tem também aquela pessoa que é muito rebelde, aquela pessoa que às vezes quando
não obedece os pais, não respeita os amigos, não respeita, né, ninguém. Ele acha que ele é dono do mundo, ele acha que ele pode tudo, ele acha que ele é o tal, né? Então, quando ele começa a dar com a cara no arame lá fora, aí a coisa muda, aí ele tem que voltar atrás, né? Todos nós somos assim, uns com mais intensidade, outros com menos. E tem pessoas que já são mais inteligentes, já olham assim, já aprendem com o erro dos outros, né? Então, nós estamos num mundo muito corrido, não é tempo da gente ficar passando por todas as experiências para a gente poder falar que vai aprender. Não, porque senão a vida passa e a gente fica aí, né, a ver navios, como diz o ditado. Então, basta a gente observar aonde as pessoas erraram, onde elas acertaram, para a gente saber assim, não, agora eu não vou passar por esse caminho não, porque ali fulano botou o pé ali, né, se deu mal. Ah, mas Beltrano passou por outro caminho que foi bacana, deu certo para ele. Então é isso, gente. O que acontece? E aqui também, além da limpeza, da faxina, né, que é a limpeza de casa, eu faço também, eu lavo carpete, né? Porém, como lavar um carpete? É incrível, né? Mas aqui tem o aspirador, que chama vácuo, né? Então, a gente passa aquele vácuo no carpete, depois pega uma bomba com água e sabão, né? Tem um sabão específico. E aqui também tem um outro negócio também. Você tem que pôr um produto anti-pulga e carrapato. Por quê? Dificilmente uma casa que não tem cachorro, gente. Então aqui você tem que lavar o carpete já adicionando o remédio da pulga e o carrapato na água, né? Então você já bate no carpete ali, depois você passa uma máquina esfregando o carpete, ela tem uma espuma, você liga ela, vai passando. E depois vem a segunda máquina, que é a máquina que você passa, que ela joga uma água quente e suga, né, toda a sujeira que está no carpete. Aí fica muito bonito. Então eu aprendi a fazer uns desenhozinhos, porque tem uma mangueira, tem aqueles closet que talvez a máquina não cabe ali dentro, então você tem que fazer com o bico de uma mangueira. Ela é específica também. Então, ninguém me ensinou isso aqui não, mas foi uma coisa que eu desenvolvi por conta própria. Então o que aconteceu? Eu passei a fazer aqueles desenhos no carpete e ficar bonito. E o pessoal começou a agradar. Então é isso, você tem que ter também uma criatividade. Então, na maioria das casas que eu lavo carpete, as pessoas amam, gostam do trabalho, porque quando chega aquela impressão, né, óptica, ela é que fica, porque ele bate o olho e fala, nossa, mas que bonito. Talvez não é maneira de disfarçar aquilo que não ficou bem feito, não, eu faço bem feito e faço bonito. Porque eu aprendi, mas eu errei muito, eu fiz muito errado até aprender, né? E ainda eu estou no caminho do aprendizado, tem muita coisa ainda para mim poder aprender. Agora, vamos a outra questão. Aqui eu tenho esse trabalho, a gente levanta todo dia 6 horas da manhã, faz comida, põe no carro e parte. Aí, de 2 horas da tarde até 5 horas, você não tem um horário certo de chegar. Entendeu? Mas é normal a gente limpar 2 casas por dia, né, certo? A gente vê alguém falar assim, nós limpamos 5 casas, limpei 5 casas, limpei 6. A gente pode até ser que sim. Mas talvez até pode ser uma casa habitada, porque a casa que tem morador, você vai limpar a casa com morador, ela é diferente. Então você não tem que ficar arredando tanta coisa para lá e para cá, não. Eu limpo casas vazias, tá, gente? Eu não limpo casa com morador. Eu limpo casas que a pessoa mudou, ou talvez está parada ali tem muito tempo, alguém vai mudar para aquela casa, então eu vou lá para poder fazer aquela faxina top na casa. Então é 2 casas por dia. Então eu não vou falar de quem limpa 4, 5, 6 casas ou até mais por dia, porque talvez limpa a casa pequena e habitada, mas quando é uma casa grande, para você limpar, fazer a limpeza que eu limpo, não tem como, é 1 casa por dia, certo? E se for lavar carpete, você trabalha o dia inteiro correndo. Aí, gente, quando chego em casa, mal tomo um cafezinho, né, dá uma escovadinha e tal, fica um tempinho ali, sai correndo. E aqui tudo é longe, aqui nada é perto.
A gente sai correndo, eu limpo 2 escolas. Aí a gente termina a sua escola, sabe que hora, gente? 10 horas da noite, certo? Então, o que é o lucro aqui nos Estados Unidos? Como se ganha dinheiro aqui? Fazendo um serviço extra, claro. Porque se não fizer um serviço extra, gente, não tem como ganhar dinheiro aqui. Pode ficar no Brasil como está, porque aí você tem uma carga horária definida, certo? É normal aí no Brasil as pessoas que trabalham principalmente no interior, né? Agora nas cidades grandes, nas firmas, nessas empresas, é normal as pessoas fazer hora extra, então dá para ele poder tirar um dinheiro a mais. Mas se você está aí no Brasil, seja você um trabalhador de roça, seja, né, um vaqueiro, seja o que for, apesar de que, gente, ser vaqueiro não é fácil, porque eu fui vaqueiro a maior parte da minha vida. Então, o que acontece? Para quem tem que levantar de madrugada, fazer serviço extra, trabalho extra é complicado, tá? Mas assim, quem não tem esse compromisso com vaca de levantar, né, de segunda a segunda, porque ali não tem feriado, não tem dia santo nem feriado, né? Nem a sexta-feira da paixão, que antigamente eles jogavam o leite fora, hoje isso não acontece mais, porque hoje todo mundo tem um resfriador na roça, aí aquele leite ele não perde ele, então ele vai tirar ele do mesmo jeito. Então é igual a dona de casa, né, gente? A cozinheira, todo dia, faça sol, faça chuva, né, está indisposta, está doente, está com problema, ela tem que levantar e fazer sua comida. Então não é fácil, a gente tem que entender também o lado das mulheres, né? E ao passo que a gente, sendo homem, a gente às vezes procrastina muito, a gente deixa a desejar muito nessa parte. Eu falo pelo fato da minha esposa, ela não para, sabe? Então, assim, é aquele movimento constante. Aí, o que eu falo? Que as pessoas têm a mania de falar que o serviço nos Estados Unidos é pesado. Não, gente, pesado é porque ele é estendido, ele é muitas horas, aí se torna pesado. Mas pesado de não aguentar, isso aí qualquer um aguenta trabalhar aqui nos Estados Unidos, sabe? Porque não é um serviço que você pega peso, que você esforça demais. Mas por ser muitas horas, então aí faz a diferença, né? Então, gente, o que eu quis falar para vocês, trazer para vocês nesse vídeo, eu quero, a partir desse, eu quero fazer muitos outros vídeos, quero fazer vídeo aí mostrando, né, o período frio, né, o inverno, o verão, e nesse meio aí a gente viaja para muitas cidades para poder fazer as faxinas, lavar carpete, entendeu? Tem muita cidade histórica, lugar bacana mesmo que a gente pode mostrar para vocês, mostrar a realidade, aquilo que às vezes você fica na dúvida, querendo saber como que é, como que não é. Mas assim, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês não é para estimular vocês também a ficar do outro lado aí desesperado, pensando, não, eu tenho que estar nesse lugar, é o meu lugar. Gente, se você tem uma condição, você está bem aí no seu lugar, fica à vontade. Se você não tem dívida, se você não tem, né, outros compromissos que te apertam, mas você está com a sua vida estável, está de boa, gente, raciocina, começa a pensar, criar um meio de fazer alguma coisinha extra para você poder agregar na sua renda. Com certeza você vai conseguir muita coisa aí também, tá? Embora a moeda aí é desvalorizada, gente, mas acontece que aí é a sua casa, é a nossa casa, né? Então tem o seu diferencial. Então, se você é proprietário, sitiante, se você é empregado, né, não importa a sua profissão, não importa o que você é, mas se você tem como fazer um extra aí, você não está endividado, você está de boa, você está ok, gente, tenta aprimorar onde vocês estão mesmo, porque dá para ir, gente. Se você não tem enfermidade, não tem algum problema assim que trava a sua vida, então faça isso, né? Mas seja persistente, tenta gerar valor, dá o melhor de si, porque se você der o melhor de si, gente, qualquer lugar, o mundo e a vida se torna fácil, a vida é boa para vocês. Mas valeu, galera. Se vocês gostaram, vocês compartilham, vocês comentam e se inscrevem no canal, né? Que eu prometo que vou ser fiel e trazer sempre coisa bacana aqui pra gente poder interagir, ok? O meu abraço.